Antes de começar a ver esse vídeo, primeiro procura outras interpretações, outras explicações, final explicado, com spoiler, sem spoiler, e depois você volta aqui para você, de repente, entender de uma forma completamente fora da caixa. Então o filme Tudo, em Todo Lugar, ao mesmo tempo, ele realmente é um filme bem revolucionário. Ele traz uma proposta que agradou todo mundo. Eu acredito que se você foi lá e viu outras conclusões sobre o filme, você percebeu que todos gostaram muito, né? Estavam felizes, efusivos de terem assistido o filme e tudo mais. Mas será que eles entenderam mesmo o que o filme quis dizer? Eu não quero ir de encontro à percepção que todo mundo teve. A percepção que todo mundo teve, que foi mais ou menos a mesma, está correta. É uma forma de ver, é uma interpretação válida. Talvez tenha sido até a intenção dos autores, eu não cheguei a ver nada nesse sentido, mas veja de uma forma mais simples a coisa. Eu vou ter que comentar alguns momentos do filme que vão corroborar com a minha tese. Então vamos lá. Conta a história de uma empresária que tem uma série de problemas na vida dela, né? Na caminhada que ela teve ao longo da vida dela, vamos dizer assim, na construção da personalidade, do ego dela. Ela passou por inúmeras decisões que ela tomou e de repente pode até acreditar que umas foram certas, outras foram erradas. Isso é discutido no decorrer do filme. Agora vamos lá. Existe um filme curto que conta a história real do que aconteceu ali. Ela está no trabalho, ela está tendo problemas financeiros e com a receita da empresa dela. Vão ela, o marido e o pai até a Receita Federal, não sei se é exatamente essa a proposta, e vão apresentar os documentos, os papéis e tal. E naquele momento, ela, no elevador, imagina que de repente o marido dela, que ela se casou, ele pode ser um super-herói. Aquilo está na mente dela. No momento que o marido assume aquela outra personalidade, outra dimensão, é a mente dela. Aquilo é a imaginação dela. A diferença desse filme para os outros é que você vai com o foco da atenção dela, do eu dela. Você vê isso o tempo inteiro. Então, em momento algum, ela pensa durante o filme. Os pensamentos dela são expostos. Você não vê ela assim, ó. Eu tô pensando aqui. Não. Os pensamentos são expostos. Na hora que ela vai pensar, a coisa acontece. E aí você está ouvindo os pensamentos dela. Aquilo ali, a história é que ela vai no prédio da Receita, só concluindo, vai no prédio da Receita Federal, apresenta lá os documentos e tal. E aí a Jamie Lee Curtis, eu esqueci o nome da personagem lá no filme, a fiscal, ela circula lá um documento errado, alguma coisa errada. E aí, de repente, se você parar para pensar, aquele circo que ela faz no que está errado, que ela nem entende, é o que vai aparecer depois na testa de uma seita que está buscando eliminar ela, sacou? Então, se você vê, tudo está tentando eliminar ela. Ela tem um conflito com a filha dela, tem um conflito com o pai dela, com o marido dela. E tudo isso é apresentado no filme. E você começa a ver o ponto de vista dela com relação a essas coisas. Na hora que o marido dela começa a conversar com a fiscal, é a hora que ela troca o tênis de pé e vai para o armário, não sei o quê. E de repente o marido começa a apresentar o que está acontecendo. Eu vim de outra dimensão e a solução e não sei o quê. E que você está sendo perseguida, mas eu vou te ajudar e tal. Voltando agora para ela sentada, esperando o marido falar com a técnica da Receita, nada mais é do que como ela está vendo o marido ali naquele momento. Ela está vendo ele com algum conhecimento fora da realidade dela, algum conhecimento que pode ajudar a resolver o problema. E aí tem um momento que se decide que ela tem um prazo maior para poder entregar os documentos. Aí ela chega e fala, não, mas não pode ser amanhã. Então, não, até 18 horas está ótimo. E aí eles vão embora. Então vamos lá, no momento que eles vão embora, até o momento do final do filme, que ela aparece vestida de vermelho, como se fosse uma festa, alguma coisa assim, um Natal, eu não peguei isso aí, tudo aquilo foi ela pensando no caminho de casa. Tudo foi ela indo para casa e revendo tudo que a afligiu durante toda a vida dela, tudo que passou pela cabeça dela. Aquilo é como se fosse um momento muito profundo, muito epifânico na vida de uma pessoa,
onde ela se questiona sobre as escolhas, as decisões e o que realmente importa na vida dela. E isso aconteceu naquele momento. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente se vê numa situação crítica, grave, e a nossa vida passa diante dos nossos olhos e a gente revê algumas coisas que a gente não estava valorizando ou outras que a gente estava hipervalorizando. Foi o que aconteceu com ela. Então ela teve esse momento. Quando ela chega em casa, o que ela vai fazer, a forma que ela vai agir, já é reflexo de toda a conclusão mental que ela teve nesse caminho da Receita Federal até em casa. O que se debateu ali durante o filme? Se debateu a questão da filha dela. Como ela vê a filha dela, que é lésbica, do ponto de vista dela, que foi formatada pelo pai. Então ela vê a filha como se estivesse se entregando a uma dimensão que ela nunca mais vai ter acesso à filha. Como se a filha estivesse indo embora para sempre. Como se ela fosse ter uma cisão profunda com a filha. Mas isso é o último, vamos dizer assim, que é o último nível de percepção que ela tem. Ao mesmo tempo, ela percebe que ela pode tomar decisões e ações que vão aproximá-la da filha. Então, fazer uma loucura que é necessário para ela acessar dimensões e trazer um conhecimento que ela teria em outras dimensões para a atual, são formas dela começar a se soltar dentro de si mesma, sabe? A forma que ela aceita as coisas. Então, ela aceitar uma coisa mais sensual, ela aceitar uma loucura X ou Y. Por exemplo, ela chamou o Ratatouille, né, de como se fosse um guaxinim, eu acho que está na cabeça do cara, mas é um rato. Ela cometeu essa gafe com a filha em uma oportunidade na vida dela, e aí a filha zoou ela. Então, assim, cara, que se dane, é um guaxinim, entendeu? Então agora o nome do filme é o Guaxinim na Cabeça. Então assim, é aceitar isso, cara, aceitar os seus defeitos, entendeu? Isso causou a verdadeira transformação dela. Ela não foi para uma dimensão onde o cara tem um guaxinim na cabeça. Lembra que ela tem uma frustração com relação ao canto? Ela aparece cantando. Na mente dela, ela acha que se ela cantar, pode ser que dê tudo errado. Em algum momento, quando ela começa a fraquejar na linha de pensamento dela, ela erra o canto. Ela apanha, ela cai e as coisas dão errado. Porque ela tá começando a querer voltar a ser aquela ela chata que não fala com o marido, que só quer trabalhar e tá preocupada com a loja. E ela precisa quebrar isso, ela entendeu que ela precisa quebrar isso. Só que isso é uma luta mental para você poder vencer essas coisas que estão te travando e te prendendo. E aí como essa luta se dá, é o desenrolar do filme. É você vendo ela efetivamente lutando para vencer esses obstáculos. Então a mulher da Receita, ela vira uma arqui-inimiga dela. O lesbianismo da filha dela vira um problema muito grave para ela. Numa dimensão mais curta, mais próxima, ela imagina, por exemplo, assim, eu só seria lésbica se as minhas mãos fossem feitas de salsicha. E aí ela tem uma realidade onde as mãos dela são feitas de salsicha e ela é casada com a Jamie Lee Curtis lá, que é a fiscal da Receita. Então, naquela dimensão, você vê que no final da história daquela dimensão, quando que se resolve? Quando ela aceita a condição de ser lésbica e casada com a Jamie Lee Curtis, no momento que isso é aceito, que ela abraça, que ela recebe isso, entendeu? Então, diferentes camadas de pensamento, mais profundos ou menos profundos, representam todas as dificuldades que a protagonista tem em aceitar e deixar ir os problemas dela. Então, um outro ponto que eu vou citar, talvez um ponto esporádico aqui, a questão das pedras. A distância que ela tem da filha, ela não pode ser encurtada. A dificuldade para encurtar essa distância, do ponto de vista dela, é como se duas pedras tivessem que se aproximar. E aí acontece a aproximação das pedras naquele universo onde não tem a vida. Ela e a filha teriam talvez uma conversa muito mais profunda se elas pudessem se abster de qualquer tipo de julgamento e as duas fossem só pedras, sabe? Não tem uma pedra bonita, feia, maior, menor, é irrelevante tudo isso. Nesse momento elas têm uma conversa verdadeiramente significativa, mas elas ainda estão distantes, e aí a mãe resolve se aproximar, mesmo sendo uma pedra. Então isso tem a ver com o coração dela, como ela vê a filha, a distância que ela sente da filha. Será que as duas se veem daquela forma? Você percebe também que a filha, em alguns momentos, ela tenta mostrar a realidade dela para a mãe.
Detalhe, isso é o ponto de vista da mãe. Aquilo não está necessariamente acontecendo. A filha não tem necessariamente aquela opinião ou aquele comportamento. É como a mãe vê a coisa acontecer. No final do filme, ela pega o microfone, começa a falar lá na lavanderia, né? E aí você vê que aquilo ali, ela já está muito transformada, ela já está muito diferente, né? E ela começa a falar, e o marido se surpreende da ação dela. E aí, de repente, chega a fiscal da Receita com a polícia e ela pega o taco de beisebol e quebra o vidro e faz algo realmente impossível, que ela nunca faria. Mas você vê que ela vem quebrando inúmeros obstáculos e barreiras que ela tem mentalmente, aceitando problemas e defeitos que ela enxerga, inclusive com relação ao próprio pai, e ela vem aceitando isso. E no momento que ela vira para o pai e fala, essa é a namorada dela. Tipo, que se dane, sabe? E eu fiz o que eu tinha que fazer, eu fiz o certo. Esse cara, ele é o homem da minha vida, e a gente tá aqui e a gente tá dando certo. Eu não preciso da sua aprovação para eu poder entender que eu tô dando certo ou não, entendeu? Depois disso, ela vai lá fora e ela senta do lado da Jamie Lee Curtis e ela conta, né? A fiscal conta ali um problema e tal, e a protagonista sente uma identificação com aquilo. Ela humaniza a fiscal e abraça ela. Então ela faz o eu te amo lá do início do filme. Você tem que dizer eu te amo para você conseguir obter artes marciais e combater ela. E aí no final do filme, quando ela abraça, é como se ela tivesse dito esse eu te amo já dentro dela e ela já aceitou isso para a realidade dela. E aí ela abraça, e assim, tudo isso você vai percebendo também, ele vai mostrando um paralelo onde a filha para e olha, né? Naquele mundo onde a filha é super poderosa e tal, ela para e olha. Ela para e acha, nossa, minha mãe tá fazendo isso, sabe? Então, qual que é a interpretação? É que a protagonista acredita que essas atitudes estejam sendo, talvez no nível subconsciente, bem recebidas ou bem vistas pela filha. Ela vai catar o taco de beisebol no chão e o taco de beisebol tá com os olhinhos. Paralelo a isso, aparece uma cena onde um monte de gente atira nela e ela resolve receber essas balas e tudo para. As munições param todas na frente dela. Ela vai e pega uma munição assim, olha. Quando ela olha, ela transforma a munição num olhinho. Essa era a interpretação antiga que ela tinha com relação aos olhinhos que o marido queria fixar nos sacos para entregar para os clientes, fazer uma coisa divertida, dar uma descontraída, quebrar, né? Fazer uma coisa que de repente pode ser até atrativa para o negócio deles, uma característica específica, peculiar. E ela não via dessa forma, ela via que isso era talvez não muito sério, não muito formal e estava errado e tal, e tirava os olhinhos no início do filme. Já no final, aquilo que para ela antes significava um projétil, naquele momento ela transforma efetivamente num olhinho e coloca na testa e se diverte também com aquilo, sacou? E aí ela vai subindo a escada para chegar até a filha e vai mostrando que ela já superou uma série de problemas que ela via como problemas. Você percebe que essa realidade que eu estou comentando agora é o primeiro nível de realidade que ela vivencia, né, de universo paralelo, como dizem aí. É o primeiro nível de pensamento que ela tem com relação às coisas, como ela interpreta e julga as pessoas. E aí ela vai entrando em níveis mais profundos, que são mais absurdos, onde ela consegue encarar efetivamente aquele problema de uma forma mais profunda, mais verdadeira, e superar e aceitar aquilo. Aceitar o seu próprio defeito, suas próprias qualidades, seja lá o que for, aceita as suas vontades, por exemplo, de cantar, de ser uma cozinheira. Você não precisa ter um rato, um guaxinim na cabeça para você ser um bom cozinheiro, sabe? Então tudo isso tem a ver com acolher as coisas como elas são, sabe? Então o significado desse filme é muito mais profundo do que uma mera viagem por multiversos, onde o marido veio de outra dimensão e a tecnologia, não tem nada disso, aquilo ali tudo está acontecendo na mente dela, aquilo é como o pensamento dela se conduziu, nada daquilo teve consequências físicas na realidade, entendeu? O que aconteceu efetivamente são momentos onde o marido não está ativado, ela não está ativada, isso são coisas que aconteceram. Agora, você vê que ela estava num estado de nervos tão grande que ela deu um soco efetivamente no mundo real na Jamie Lee Curtis. E ela vai embora e tal, mas
marido dela, que usa uma pochete, aí vem uma outra percepção. Pra que você usa essa pochete? No final do filme ela tira a pochete e bota no carrinho. Mas no momento ela mostrou o que ela interpretava da pochete. Tipo, cara, essa pochete deve ter algum uso. Tu usa ela pra lutar? Qual que é a ideia? E aí ele pega a pochete e luta, bota a pedra do aquário e luta e mostra que luta pra caramba. Vai falar assim, ah, tá, então essa pochete tem uma justificativa. Seria mais ou menos esse o raciocínio. Então, voltando, no final do filme, quando ela vai subindo essa escada, ela vai mostrando que ela superou os traumas e as percepções que ela tinha, que eram muito mais formais, né? Típicas talvez da antiga ela, vamos dizer assim, ou daquela que foi formada pelo pai dela, né? Daquela personalidade mais superficial dela, aquela que está em contato com o mundo exterior. Então ela consegue aceitar, por exemplo, bater lá na bunda do cara lá, e o cara gosta, ela bota uma roupa daquelas de sadomasoquismo e bate nele. Então assim, aí a filha olha, tipo, cara, eu tô aceitando, eu tô de boa. O pai usa uma cadeira eletrônica, assim, como se fosse um exoesqueleto, como ela vê o pai, entendeu? E o pai, se você parar pra pensar, ele também é muito importante. Ela sente que ele protege ela, que ele... É a percepção que ela tem do pai dela. Tem uma hora que ela se vê como se ela tivesse seguido um caminho diferente do marido. E aí ele teve tanto sucesso quanto ela, só que naquele momento, olha que interessante, ela vê ele com tanta nobreza, e essa máxima nobreza dele é o momento que ele assume que viveria com ela num quartinho de 2x2, eu não lembro exatamente o termo que ele usou, mas, cara, tipo, esse cara que é capaz de dizer que viveria comigo num quartinho é um cara que me deixa numa condição de sucesso absoluto, e é um cara de sucesso absoluto. Entendeu? Então isso é só uma nuance de como ela perceberia, ou como ela percebe ele no momento que ele assume largar os sonhos dele para estar com ela. E aí ela também percebe o quão importante e valorizada ela é por ele, naquela realidade que seria naquela linha de pensamento. Qual que é a opinião dela com relação a isso? Então, concluindo o filme, no final ela consegue efetivamente superar esses problemas. Ela aceita a filha do jeito que a filha é. A filha ainda resiste, né? Ela, não, eu vou embora, e ela entra na mente dela, ela entra lá no vazio, mas depois a filha volta e elas se abraçam e elas se aceitam, vamos devagar e tal. E aí no final do filme elas vão novamente lá na receita e as coisas vão acontecendo de uma forma mais leve. A filha vai junto, a namorada dá carona para eles, ela manda ele tirar a pochete e eles se beijam, né? No início do filme, ela vê ele vê o casal de velhinhos e se imagina provavelmente ali. E aí naquele momento a situação do ápice ou do clímax da vida deles assim acontece, né? E o viveram felizes para sempre aparece ali no fim do túnel. Então, concluindo, é um filme fantástico, vale a pena ver. Apesar de eu ter dado inúmeros spoilers aqui, se você conseguir ver o filme de novo ou pela primeira vez dentro dessa percepção, você vai ver que tem encaixe, tem justificativa precisa de tudo. Se você quiser ver um filme de uma forma mais superficial e curtir a bagunça ali, pode também imaginar que viagens para multiversos e tal. Mas essa solução que eu estou apresentando aqui para vocês, eu assisti pela segunda vez e cheguei a essa percepção. E na primeira vez eu tinha tido a percepção de todo mundo. Então eu acho que, de repente, pensar fora da caixa, ter esse senso crítico, tentar ver que as coisas, de repente, são muito mais simples do que elas parecem, né? É muito mais simples você aceitar que ela pensou esse filme, que ela encarou os seus demônios, do que você imaginar que veio alguém do universo que entra na mente e assume a identidade, que eles fizeram uma máquina capaz de... Sabe? Então, vamos tentar simplificar também as nossas vidas, encarar os nossos problemas, os nossos demônios, que eu acho que a gente tem um potencial de viver mais leve, de se harmonizar com quem está ao nosso redor, com a nossa família, com os nossos amigos, com a nossa sociedade. É aquilo que a gente sempre fala também aqui no canal, que a mudança do exterior, ela é
ela continua sendo aparente, a mudança real, efetiva, é a do interior, é a de você mesmo. E o primeiro passo, ela vai ter essas camadas superficiais de pensamento que vão se aprofundando e, eventualmente, vão chegar no ápice, no core, no núcleo de tudo, na origem, que é algo talvez anterior ao próprio senso de eu.